Fala pessoal, vamos de tutorial fabricação de placa de circuito impresso. E nesse tutorial você vai pegar algumas dicas que nós usamos aqui para fabricação das nossas placas, protótipos e placas de circuitos que vão para poucas quantidades devido ao trabalho que tem esse tipo de placa. Iniciando aqui, você tem a tinta fotossensível, né, uma tinta azul. Ok, ela fica fechada nesse recipiente aqui, que é de cor escura também, para evitar o raio UV. Temos aqui uma placa cobreada de fibra de vidro. Eu costumo utilizar, gente, placa de fibra de vidro. São melhores, mais resistentes e tem um acabamento melhor na parte de impressão das legendas dos componentes pelo processo térmico que eu faço aqui. Então, uma placazinha de 10×15. Isso aqui é um eixo que eu girei para poder fazer a centrifugação após aplicar a tinta fotossensível. Mas antes de aplicar a tinta, eu vou fazer a limpeza com bombril e depois passar o álcool isopropílico para efetivamente eu aplicar. Normalmente eu aplico quando uma quantidade grande de placas, eu pego um aerógrafo ou pego uma pistola de compressor, faço a pulverização, fica mais rápido, um acabamento melhor. Mas manualmente eu pego um pouco de tinta, dissolvo, tem um solvente apropriado que eu compro e você faz a diluição para ficar não muito pastosa. Você aplica, pode ser com o dedo. Eu aconselho você colocar uma luva de proteção e aconselho também você trabalhar com EPI, tá pessoal? Produto químico é sempre bom você trabalhar com óculos, luvas apropriadas e utilizar um avental, ok? Então tá aqui a nosso óculos isopropílico. Vou mostrar para vocês que eu tô com uma mão só segurando a câmera e vou mostrar para vocês como o passo a passo desse vídeo aqui, tá? Pronto pessoal, dando seguimento ao vídeo. A placa já foi limpa, já passei as pontas de aço, passei o álcool isopropílico e agora eu vou fixar nessa plataforma aqui que vai dar o giro depois que eu aplicar a tinta, tá? Então tá aqui a luva. Sempre trabalhar com luva e proteção, tá gente? Óculos de proteção. E vamos aí para o segundo passo, que é colocar a tinta fotossensível aqui nessa placa. Então eu vou mostrar ela aplicada e como vai ficar após a centrifugação desta placa, tá gente? Pronto pessoal, eu apliquei a tinta fotossensível. Agora vai para centrifugação, tá gente? Então você observa que tem alguma tinta a mais aqui que vai ser espalhada. Eu não sugiro você fazer dessa forma porque gasta muita tinta, mas para efeitos de projeto é interessante que vocês metam a mão na massa mesmo e façam dessa forma que eu tô falando, tá? Porque também não precisa de tanto recurso assim. Então aplicando a quantidade boa, como a placa é em pouca quantidade, não vai fazer muito efeito fazer a aplicação com compressor de ar, né? Ou com aerógrafo, tá gente? Então vamos lá para o nosso terceiro passo, que é a centrifugação. Pronto pessoal, aqui vai ser feita a centrifugação, né? Nessa caixa. A máquina tá aqui, onde eu faço a centrifugação, e a placa que vai ser presa, né, na furadeira para fazer a centrifugação, tá? Então vamos lá, vou começar o processo. Como eu tô com uma mão somente, eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Dando seguimento pessoal, eu já fiz a centrifugação, ok? Lembrando que eu coloco a máquina assim e ligo, ela gira por em torno mais ou menos de uns 5 segundos. Depois eu paro para verificar como tá a tinta, se tá ok. E depois faço a parte do finalização, que é mais 5 segundos. E deixo ela perfeitinha como tá aqui, tá?
Lembrando que após a centrifugação, eu tiro a placa daqui e vou fazer a cura dela em nosso forno aqui. O forno elétrico, gente, você tem que colocar uma temperatura de em torno de 60 a 70 graus. Eu utilizo um tempo de 2 horas, ok? Vocês podem utilizar o forno de vocês, gente. Agora tem que usar temperatura baixa, tá? Recomendo vocês utilizarem um secador de cabelo com velocidade lenta, com aquecimento, e fazer o secamento dela e deixar ela por algum tempo fazendo a cura e baixando a temperatura. Assim que você perceber que a tinta tá sem grudar, tá no ponto certo de colocar o fotolito. Ok, pessoal? Então, pessoal, a placa já está aqui, tá? Ela vai ser curada agora no forno. Utiliza um forno elétrico, tá? O forno ele avisa. Estou utilizando as duas resistências para ter uma homogeneidade da temperatura, mas você pode fazer isso muito bem com o secador de cabelo. Terminando a cura da placa, eu vou mostrar para vocês como faz a revelação da mesma. Pronto, pessoal, enquanto a placa está secando a tinta, a gente vai começar a fazer o trabalho aqui para fazer os fotolitos. Então, nós vamos aproveitar o espaço do fotolito e vamos colocar duas placas dessas, a versão que vai ser feita industrialmente, e essa daqui que vai ficar para, porventura, a gente queira fazer uma placa com fonte de alimentação inclusa, os reguladores pelo menos. Então tá aí a placa, vou mostrar para vocês. Aqui já está com o fotolito quase pronto, só vai fazer a impressão. Eu estou usando para a feitura desses circuitos impressos o software da PCB Artist. É um software gratuito, você pode baixar na internet, é só você digitar em PCB Artist. O único problema que esse programa tem é que ele não gera arquivo Gerber, ok? E tem um detalhe também, que ele não é plataforma totalmente aberta. Então, se você quiser fazer um novo componente, você vai ter que aprender a criar como eu faço aqui. É um pouquinho complicado esse software, mas depois que você pega o embalo, você vai longe. Ele gera todos os recursos de impressão para que você possa fazer sua placa pelo modo térmico, ou então criando um fotolito, como eu estou fazendo aqui agora. Mas existe um programa que pega esses arquivos que estão aqui, né, e geram em Gerber, que dá para você fazer. Normalmente eu utilizo um outro programa para fazer os arquivos Gerber. Eu simplesmente faço a placa nesse layout e faço o levantamento em um outro software, tá? Para gerar os arquivos Gerber, ok? Então tá aí, vou imprimir esses fotolitos com essa transparência aqui. Ela é uma transparência para laser. Como eu faço aqui a impressão, gente? Eu vou imprimir uma primeira transparência para o circuito impresso propriamente dito, e depois vou fazer a parte de máscara de solda, ok, gente? Então vou aproveitar o espaço, vou começar a duplicar esse circuito. Então eu já tenho ele duplicado. Eu só vou fabricar esse aqui, tá, gente? Já deixo elas de reserva. Ctrl C, Ctrl V. É fácil o recurso de copiar e colar. Então ficou uma placa. Vou dar uma olhada no layout, se está tudo ok. Vocês observam que não tem o nome dos componentes, como tem essa aqui, tá? Só que esses componentes que estão aqui, gente, são componentes que não são os valores corretos, tá? Tá aleatório somente para feitura da placa, ok, gente?
Isso aí é simplesmente uma forma de se mostrar para vocês como está o circuito impresso, perfeito? Então, vou apagar novamente esses dois aqui. Só para vocês terem uma ideia. Vou pegar de novo, completo. Agora sim eu tô com componente sendo... Vou botar mais outro. Eu vou imprimir nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui, a folha. Dou um salvar e vou imprimir a primeira. Faço os testes, coloco como etiqueta, labels. Então eu já tenho aqui o máximo resolução possível da placa. Para imprimir, eu não quero os componentes, eu quero somente o impresso. Todas as cores não precisam ser pretas e eu quero que o fundo seja todo preto, ok, gente? Então tá aqui 100% e vou dar um ok aqui para a gente fazer o primeiro teste das nossas impressões, tá? Vou ligar a impressora. A impressora está sendo ligada. Eu vou imprimir no ofício para ter uma ideia de como ficou a impressão. Ela está fazendo um pré-aquecimento do toner. Eu utilizo uma impressora HP 1020. De preferência, gente, pelos toners originais, tá? Então tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o fotolito. Ok? Já negativo. Então, o lugar de estar o branco aí é onde vai pegar a luz e vai fixar na placa. A parte escura vai ser eliminada na revelação, que vocês vão ver a seguir, ok? Você vê que é uma impressão bem feita, tá, gente? Eu agora vou imprimir na transparência. Essa transparência, gente, tem que ser para a impressora correspondente que você está fazendo a impressão do layout, tá? Então eu só faço aqui a parte de impressão. Ok. Revisionado, mandei imprimir novamente. Agora desta vez na transparência. Você pode utilizar também papel vegetal que vende. Eu, para dar melhor qualidade, gente, eu utilizo a impressora a laser com a transparência laser. Vendo aí, gente? Você observa que esse nome tem que estar visto assim e ter cuidado para não ser colocada ela dessa forma, tá, gente? Essa forma aqui é a forma que você vê na tela do computador. Vou abrir para vocês. Você vê a imagem invertida aqui, ó. Tá vendo? Como tá aqui. Então tem muito cuidado com isso, porque eu já perdi muito trabalho por essa causa aí, por falta de atenção. Então tá aí a nossa matriz aí, nossa fotolito da parte
Vou fazer agora a máscara de solda, tá, gente? Para vocês observarem como é feito. Pronto, pessoal. Vamos imprimir agora a máscara de solda. Como eu quero que a máscara de solda, que é essa que tá aqui, ó. Vou tirar. Essa aqui é a máscara de solda. O que que eu vou fazer? Eu vou ter o cuidado, ok? De pegar o nome que fica aqui para você ter um guia. Mas você pode também fazendo pelo casamento dos furos, tá? Para que vocês possam entender aqui. Mas eu vou mostrar para vocês esse nome aqui que vocês estão vendo, ó. Eu já imprimi o fotolito. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar ele. Vocês estão vendo aqui? E vou transformar ele agora em máscara de solda. Tá certo? Pega aqui. Vou transformar ele em máscara de solda. É Top Mask. Então apliquei a máscara de solda, ok? Então esse nome aqui, ele vai ficar aqui de forma invertida. Você vê que a cor mudou, tá vendo? Então isso vai ser a forma que eu vou usar para identificar qual é a camada que tem que ficar por cima ou por baixo. Isso aqui, pessoal, ó. A camada, se pega desse lado ou se pega desse, ok? Então o que que eu vou fazer? Vou ter que casar esses nomes. Então você vê que está casado o nome, tá? Eu vou tirar o... E ela vai aparecer aqui como máscara de solda, ok? Então quando eu fizer a impressão agora, eu vou identificar esse nome aqui, se eu ler correto, é que ela está na posição correta. Vou imprimir para vocês agora a máscara de solda. Eu não quero todas as camadas pretas e nem quero fundo preto. Como a máscara de solda é o processo contrário, ou seja, eu preciso que ele fique escuro e o resto tudo branco, para que a luz passe e só fique realmente o furo para retirar a tinta, eu só faço a inversão do plano de impressão, ok? Então vamos lá. Então imprimiram inicialmente no papel ofício, para ter certeza que o trabalho está bem feito. E logo após, eu vou pedir para fazer a impressão da máscara de solda, ou seja, tiro ali e boto Top Mask. Então provavelmente agora vou pegar outro fotolito, pego outro fotolito, coloco aqui na impressora e seto somente, ó, a máscara de solda. Então tá aí sendo impresso a máscara de solda. E finalizando o processo de fotolito, tá, gente? Então agora não vou precisar mais de acessar o software, porque os fotolitos estão aqui. Observe que eu deixei com furo, gente, de propósito. Por quê? Deixa eu pegar o fotolito. Esse é o fotolito, vou botar aqui no branco. Esse é o fotolito. Você lembra que o nome aqui, ó, PWT, e eu modifiquei só esse aqui, tá vendo? PWT. O que acontece aqui, gente? Quando eu colocar o nome PWT ali, ó, tá vendo? Aqui em cima, observe que o furo vai
ficar certinho, ok? E aí é só colocar e correr pro abraço, fim de papo, e fazer a montagem da sua placa. Vocês vão ver o segmento da feitura da placa. Essa aqui simplesmente foi a parte do fotolito. Como eu faço meu processo aqui, tá, gente? Lembrando que isso aqui é uma transparência para impressora laser. Não utilize, existe transparências com baixa resolução. Cuidado, façam testes, porque tem que ser, aqui serve para impressora a laser, ok, gente? Então, ficando por aqui, próximo passo vai ser já com a placa de circuito impresso. Beleza, pessoal? Vamos que vamos. Aí, pessoal, agora tá posicionado o que eu falei para você tem que ler o nome. Então já está posicionado na placa para revelar. Nós vamos colocar o vidro em cima para não ficar nenhum espaçamento, ficar bem colado, ok? Essa parte de cá não vai ser usada, então não tem nenhum motivo de estar. Então tem que ficar dessa maneira, instalado, ver que fica bem justozinho. E aqui a gente vai pegar a lâmpada ultravioleta e vamos deixar ligado por um tempo aí de 4 minutos aproximadamente, ok? Então tá ligada a luz, a gente chama de luz negra, né? Então tá aqui, tá sendo exposta aí a luz negra. Vou subir aqui para vocês, né? Então a calha que eu tenho aqui de 20 watts, essa calha que eu adaptei e fiz esse tipo de revelação. Então tá aí, já temos 30 segundos. Então, pessoal, vou deixar aqui agora revelando, que não é nenhum mistério, 4 minutos, e vamos que vamos. Quando tá lá fazendo a revelação não está fazendo a fotoexposição, vamos fazer aqui a parte da revelação, tá? Aproximadamente aí, essa aqui é a barrilha leve, carbonato de sódio. Você deixa um pouquinho, espalha bem, barrilha leve. Vou botar mais um pouquinho que eu botei bastante água. E agora é só aguardar o tempo de revelação. Vamos deixar aí ela fazendo a decomposição e logo em seguida eu mostro para vocês ela já no banho de revelação. Já estamos, pessoal, no final da revelação não, da exposição. Desliguei já a lâmpada UV. Vamos remover aqui o vidro e vamos com cuidado. Então já está aqui a nossa placa exposta à luz UV e vamos botar agora ela na barrilha leve. Tá aí, vamos aguardar se der tudo certo. Vai começar a revelação. Então tá aí, gente. Em torno mais ou menos de 1 minuto e meio já começa a aparecer já as imagens. Você dá um pincel para poder ajudar. Tá aí, gente, tá vendo?
Foram 4 minutos na UV e já tá saindo. Lembrança que eu tô trabalhando aqui, gente, sem luva. Isso aqui não é para fazer sem luva, porque o carbonato de cálcio, ele é de certa forma básico. Então tem o mesmo efeito do ácido. Tá aí a placa sendo revelada. Tem ali um pinguinho, mas não vai. Então tá aí. A placa tá toda corroída, revelada, desculpe, ainda não tá corroída. Então tá aqui. Vendo aí, gente? Então a parte que interessa tá toda legalzinho. Vou jogar a barrilha fora. Vou jogar um pouco de água corrente para cancelar o efeito da barrilha. Dá uma limpada. Tá aqui. Vamos deixar ela mais um pouco na luz UV para fixar bem, para não ter efeito na corrosão. Isso aí é uma dica que eu dou, gente. Nunca colocar direto assim, tá? Porque pode estar com ponto fraco. Então você coloca ali e deixa secando um pouquinho. Isso aqui é papel higiênico. Então tá aí, gente, como ficou a placa revelada. Beleza? Ainda não terminou não. Vamos botar agora um tempinho aqui na exposição, aproximadamente 10 minutos, para curar de vez, e depois eu vou colocar na corrosão. Ok, pessoal? Aí, pessoal, depois que ficou 10 minutos, fixou aí a tinta. Vou tirar isso daqui e vamos para a corrosão agora, tá, gente? Vamos ver como é que vai ficar essa corrosão. Beleza? Tranquilo. Pronto, pessoal, vai para a corrosão. Vou botar ela nesse, ela fica praticamente na superfície do percloreto. Eu já agitei o percloreto, sempre bom. O percloreto, gente, tem um tempo de uso, ultrapassando é bom se livrar dele, tá? Então tá aí, vamos ficar durante 15 minutos fazendo a corrosão. Pronto, pessoal, já tem 15 minutos. Vamos dar uma olhada aqui como tá a placa. Escorre um pouquinho. Então você observa que ainda não corroeu completamente, ainda falta um tiquinho. Beleza? Mas as coisas estão acontecendo. Vamos lá, botar novamente. Tirar essa bolha de ar que tá aqui, tá, gente? Porque ela atrapalha também, tá? Pronto. Pronto, tá aí. Vamos esperar mais 5 minutos. Provavelmente a solução já tá fraca um pouquinho. Ou o cobre é mais espesso do que eu imaginava. Isso aqui, se eu não me engano, é de 2 ozes. Beleza, pessoal? E é isso aí. Placa já saindo no capricho. Pronto, pessoal, fechou aqui. Mais 5 minutos na corrosão. Isso aqui é percloreto de ferro, para quem não conhece. A gente joga na água corrente para fazer a limpeza, porque isso mancha. E também para neutralizar a corrosão.
Tá aí, pessoal. Placa finalizada. Ficou boa a placa. Gostei muito dessa corrosão. O perculeto tá muito bom. Você vê que tem um detalhe aí, ó. Agora fazer a parte de limpeza, tirar essa tinta, passar uma palha de aço, um bombril, passar um verniz protetor e jogar outra camada de tinta para fazer a parte de protetor anti-solda, máscara de solda. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tutorial eu termino no segundo vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso. Fiz questão de passar detalhes para vocês, para que vocês possam entender o processo. Muitos já entendem, sempre um problema, mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos, trabalhando firme e forte aí. Valeu, pessoal!